We're the people who do this. We're the people who do this. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês nesse webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Eu sou Cláudia Campos, gerente da comunidade, e eu estou aqui hoje com o Rui Raoli, que vai apresentar para vocês o Autodesk Forma, que é a nova versão do Space Maker. E nós até já tivemos um webinar sobre isso. Então, com o Forma, vocês vão ter a possibilidade de testar e analisar algumas estratégias de projeto antes mesmo de começar o projeto, né? Muito interessante para essas fases iniciais do projeto. Então, Rui, obrigada pela presença e agora passo aí para você fazer a apresentação. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente, né? Obrigado aí pelo convite, né? Pela oportunidade de estar mais uma vez, né, aqui podendo, né, trazer algumas informações para aquelas pessoas que realmente estão ali no dia a dia buscando novidades, buscando aperfeiçoar aquilo que faz. Como você disse, a gente já tratou aqui antes do Space Make, que agora, né, se tornou o Forma. Algumas mudanças foram realizadas de um para o outro, né? E a gente vai dar um início a uma série, né, de webinar dessa ferramenta. Não dá para fazer tudo numa só apresentação, uma vez que se trata de uma ferramenta em nuvem, né? E a gente está na internet compartilhando tela, então isso transforma, né, o processo um pouco mais lento. E é uma ferramenta de análise, né? Então, se a gente for analisar todas as funções do Forma hoje, não daria tempo para ficar esperando, fazendo e aguardando, tá? Poderia ter gravado vídeos, mas eu quero mostrar para vocês hoje realmente a coisa funcionando, valendo, né? Que eu acho mais interessante, mostrar menos informações num único dia, mas vocês verem realmente como funciona na prática, tá certo? Creio que não vou precisar me apresentar mais, né, para vocês, então, mas de qualquer forma vai ficar aqui as minhas informações, né, do que eu faço hoje e também meus contatos nas redes para que vocês possam acompanhar. Eu costumo produzir muita coisa, né? Quando eu passo um mês sem produzir, aí a galera já diz que eu estou sumido, mas tá aqui para vocês, tá? Não vou gastar muito tempo com isso, eu prefiro aproveitar o nosso tempo falando da ferramenta, tá? Mas está aqui a informação, vai ficar registrado para vocês. E nossa agenda de hoje, para a gente começar a entender sobre essa ferramenta, a gente vai aprender, né, já de cara como é que você consegue fazer um teste gratuito. Vocês vão entender como é que faz o acesso ao Hub Forma, né, tratado como um Hub, tá? O que é o Forma, a Cláudia já até iniciou aí para vocês sobre isso. A gente vai utilizar um projeto existente nessa primeira etapa. Na segunda etapa, a gente vai mostrar como modelar esse projeto do zero, certo? Quais ferramentas você pode utilizar para começar a criar seus estudos, seus insights, né? Suas concepções. Antes mesmo de você ter um projeto, né, finalizado, você já consegue fazer todas as análises com eles e tomar decisões mais rápidas. Essa é a principal função do Forma, que você possa ter a capacidade de tomar decisões mais rápidas e ter mais opções para analisar cada coisa, o que é que vai ser melhor para aquele projeto. E aí, em cima disso, né, desse projeto existente, a gente vai conhecer algumas funcionalidades do Forma e depois a gente vai fazer uma conclusão aí, tá? Essa é a nossa agenda de hoje. Dito isso, eu vou parar de compartilhar e a gente já vai ver esse negócio na prática, tá? Depois a gente retorna para o slide para finalizar essa parte, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a própria, o próprio site aqui, né? O navegador.
para a gente poder entender como é que vocês vão fazer para acessar. Compartilhar novamente minha tela. E aí a gente vai pegar aqui. Estão vendo a tela do Chrome aí já? Sim, Sim, né? sim, Então, tá certinho. a forma, a gente não vai instalar o Forma, tá? Não existe o nome Forma para a gente ficar falando a forma de fazer, fica meio redundante. Mas assim, não existe essa opção de instalar, né? O Forma já segue esse critério de nuvem, assim como o Formit. Ele tem a parte de instalar, ele tem a opção de instalar na sua máquina, e também tem a opção de nuvem, né? O Forma seguiu essa mesma característica do Formit na nuvem, certo? Então, a forma que você tem de entrar realmente é Autodesk, tá? Autodesk Forma. Autodesk Forma, você tem essa opção aqui, olha, onde ele até lembra para você que antes ele era Space Maker, certo? Tem essa primeira aqui, site oficial da Autodesk. Eu costumo usar mais esse aqui, Autodesk Forma Software, tá? E aí o Space Maker na frente. Você vai clicar, então, nesse link, certo? Como eu já disse, né? Que é tudo ao vivo e internet, nesses momentos, costumam dar um pouco de trabalho, tá? E O aí você link tá pode... lá no fórum, tá, pessoal? Lá nesse Isso, post do evento tem esse link aí, tá? isso. Aí você pode, né, traduzir ou não, depende do seu nível aí de inglês, tá? Porque você tem que usar de qualquer forma a sua conta na Autodesk. Eu já estava logado, ele deve estar buscando aqui. Ele está buscando ainda. Isso aí é realmente a internet, porque eu estou transmitindo, mas eu estou logado, tá lá. E aí você tem o seguinte, aqui você pode iniciar um teste gratuito, tá vendo? Eu não vou mostrar todos os passos de criar, porque a minha conta não é educacional, tá? E aqui você vai conseguir fazer educacional, ok? O meu acesso é através do Expert Elite, então você vai clicar nesse botão para você se cadastrar normalmente, como você já fez com outras contas. Você vai confirmar aqui sua conta da Autodesk e ele vai te permitir criar um hub, certo? Ou seja, é uma conta sua onde você vai poder desenvolver seus projetos ali dentro dessa conta. É chamado de hub, ok? No Forma. Após você criar essa conta, assim que você fizer, aí ele vai te levar para dentro desse hub. As próximas vezes que você voltar a usar o Forma, você já vem para aqui direto. Ó. Você não vai precisar mais passar por aqui, certo? Nessa própria página, já te traz um monte de informações legais aí. Por exemplo, tem alguns vídeos aqui, ó, que vai te mostrar algumas coisas que o Forma faz. Aí você pode estar se perguntando, né? Mas é inglês e tal. Olha, inglês hoje, eu não sou fluente em inglês e ele não é mais um problema para mim. Nós temos hoje no mercado uma coisa chamada inteligência artificial. Então, olha, se vocês observarem, aqui em cima eu tenho um botãozinho que está off nesse momento, mas qualquer vídeo em inglês que eu abro, eu clico nesse botão e ele começa a falar para mim em português, tá? Eu assisto coisa até da China. E aí eu estudo com coisa da China. O botãozinho lá apertou, ele traduz tudo para mim, certo? Então, a inteligência artificial está aí para a gente usar, assim como o Forma também. Então, você vai ter a noção aqui do que é o Forma, que é o que já está na nossa agenda, como a Cláudia disse, uma ferramenta capaz de te permitir, né, analisar as coisas ainda numa massa, uma ideia inicial. Você já analisa tudo desse empreendimento para tomar as decisões, né, mais assertivas, certo? E você vai ter várias coisas aqui, olha, onde você pode, né, estar buscando as informações e complementando, né, o que eu vou mostrar aqui nessas etapas que a gente vai distribuir o forma, tá vendo? Aqui estou fazendo uma análise de temperatura, ou seja, com isso aqui eu consigo determinar onde eu vou colocar a placa solar, essas coisas, tá vendo? Então aqui você consegue depois também, nesse próprio nessa tela inicial, ó, você já consegue ver muitas coisas. Aqui você está modelando mesmo. A gente não vai modelar hoje, mas depois eu vou ensinar como modelar nas próximas etapas, tá? A gente vai usar um arquivo já existente aqui para ganhar tempo, né? Mas vocês também vão chegar a esse ponto de modelar e de criar as concepções de vocês. Então, aqui nessa tela inicial, você já consegue muita informação acerca do Forma, certo? Então, deixa eu voltar lá.
e vou clicar no meu acesso aqui, ok? Ele vai me permitir, certo? Outro dia eu dei acesso para uma pessoa que não tinha conta. Por que que isso é possível, tá? Porque se você observar, eu entrei em um local que tem hub de várias pessoas, inclusive o Sato está aqui, ó. Tá vendo, Cláudio? Esse é o hub do Sim, Sato. tô vendo. Aham. É, para alguém entrar aqui no hub do Sato, tem que solicitar um acesso a ele. Aí você consegue utilizar. Eu fiz isso outro dia com um colega aí que queria conhecer o Forma. Então eu pedi o e-mail dele, fui lá e cadastrei ele. Ou seja, eu adicionei ele como um membro ali no meu hub e ele pode testar e fazer o que ele quiser. Até a hora que ele quiser criar a conta dele, certo? Então aqui, assim que você entra, você vai ver os hubs existentes aqui, certo? Então eu vou clicar nesse caso, olha, nesse aqui, eu, certo? E aí vai aparecer o meu, assim como você também vai fazer com o seu quando você tiver. Vai aparecer esses primeiro, só que aí você vai clicar no seu e vai aparecer o seu hub que você criou. Observe que tem o meu aqui, eu inclusive criei dois, né? Porque eu usei em momentos diferentes. E aqui aparece outros também, certo? Eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é o que eu preparei para usar com vocês hoje. E nessa tela nós temos várias possibilidades. A vantagem do Forma é que ele faz muita coisa e ele é muito simples, é muito interativo, sabe? Você vendo aqui sem nem assistir vídeo, você já consegue brincar com ele, certo? Aqui no centro você vai ter os projetos mais recentes que você utilizou. Eu posso iniciar um novo projeto, que é o que eu vou fazer na próxima etapa que a gente apresentar, e aí vocês vão aprender a modelar mesmo. E eu posso ir para um projeto de demonstração. Ele pode ser acessado até por aqui também, né? Acessar o projeto de demonstração, certo? Eu vou abrir um que eu já utilizei para mostrar para vocês esse estudo, que eu abri exatamente assim, né? Pegando um de demonstração. Não se preocupem em utilizar o de demonstração e mexer e bagunçar. A ideia é essa mesmo, ele não vai mexer no original, ele vai te dar uma cópia disso, certo? Então não tenha medo. Tem até vídeo aqui dizendo assim, não tenha medo de quebrar nada, né? Tudo que você fizer a gente coloca no lugar de novo, tá certo? Então não tenha medo. Aqui do lado você tem canal, onde você vê vídeos do Forma, você tem o fórum da comunidade que fala do Forma, eu estou lá também, né? Tem o blog e tem o centro de ajuda, certo? É bem interessante esse centro de ajuda porque o pessoal responde mesmo, assim como eles também respondem no fórum, tá? Com dúvida, vai lá, tanto no nosso em português, lá nesse post que a Cláudia fez, né? A gente vai estar lá respondendo, assim como vocês também podem ter acesso direto aqui ao fórum. Do outro lado esquerdo aqui, você vai ter, né, o seu nome, a opção também de criar um novo projeto por aqui, além de ser por aqui. Você pode ver os projetos, por isso que eles estão aparecendo. E membros, né? Você pode ter membros também que você tenha adicionado para ter acesso a esse projeto, certo? E algumas configurações que você pode fazer, de que forma que eles vão acessar, através de convite, essas coisas, certo? Então, eu vou clicar nesse projeto aqui, que a gente estava utilizando para essa demonstração. Veja que apesar de estar transmitindo, ele não está tão lento quanto eu imaginei que fosse ficar, porque ele sozinho aqui, sem estar transmitindo, é rápido, né? Mas eu estou dentro de uma transmissão, ele se torna um pouco mais demorado, tá vendo? Isso aqui já era para ter carregado há muito tempo. Mas ele não vai ser lerdo assim na sua máquina, tá? Porque aí vai ser você sem estar transmitindo nada, ok? Por isso que eu dividi isso em várias etapas, para a gente não perder tempo com esse carregamento devido à internet. Ok, gente? Quando a gente for apresentar a etapa de criar um novo projeto, primeira coisa que a gente vai fazer ali depois de clicar em novo projeto é definir uma área no mapa onde você vai fazer o seu estudo. Aqui já foi feita essa etapa, tá vendo? Definiu-se uma área no mapa. Se for uma localidade como São Paulo, por exemplo, você já tem os predinhos todos. É lindo trabalhar em São Paulo, viu, Cláudio? Porque você tem toda a informação que você precisa, inclusive das vias, É, fazer análises, tá? posso ver esse GPS de carro, né? Parece. Isso. Ah, Então, quando a gente pega uma localidade que não tem ainda essas informações, aí você tem que criar tudo e alimentar. No caso de quem já tem, é só selecionar e ele já traz tudo para você, certo? A gente vai passar por essas etapas também depois, beleza? Inclusive por essas etapas aqui todas, ó, de modelar mesmo. Eu tenho as opções de modelar
através de construção de linha, de edifício básico, de desenhar casas, tá? Então, isso aqui vocês vão ver também depois. E aí, explicando inicialmente a tela, né? Você vai ter aqui a tela de trabalho, bem no centro. Você tem aqui do lado, certo? Eu vou ampliando sempre para vocês enxergarem mais, tá? Se eu clico aqui no símbolo da Autodesk, né, na marca, eu volto para aquela tela inicial lá onde eu estava escolhendo o tipo de projeto que eu queria ou iniciar um novo projeto, ok? Aqui onde ela está nesse momento, eu tenho todas as minhas propostas. Aqui nesses dois tracinhos, eu tenho todas as minhas propostas. Nesse momento eu só tenho uma. Digamos que eu fiz esse estudo aqui, esse e tal. E agora eu quero fazer um outro estudo. Então, se eu adicionar uma nova proposta aqui, ó, ele vai trazer para mim uma tela sem essas informações. É assim que eu crio uma outra opção e analiso qual delas é melhor. Eu analisei essa e vi que não ficou legal por tal coisa, sol demais em tal fachada, tal. Então eu vou e pego outra e mudo. E depois eu posso fazer uma comparação desses resultados e aí entender qual vai ser a melhor para o empreendimento, tá? Então eu tenho como criar novas propostas aqui do mesmo empreendimento para analisar todas, né, e depois fazer o comparativo. A gente tem a opção de comparar aqui, tá vendo? Olha, nesse comando eu consigo comparar depois as minhas propostas para definir qual é a melhor, certo? Eu tenho biblioteca aqui também. Nesse botão eu tenho uma biblioteca, certo? Eu posso trazer mais coisas para cá. Lá no início, quando a gente criar, é que você vai ver o que é que você pode trazer para aqui. Por exemplo, o que é que eu posso trazer? Eu posso trazer informações de vias, eu posso trazer esses modelos aqui dos edifícios, tudo isso vem para cá, quando a gente pede um novo projeto, tá certo? E aqui eu tenho, ó, extensões, eu posso instalar mais coisas que eu quero utilizar, certo? Aqui nessa opção. E aqui eu tenho membros, nesse botão abaixo, eu posso adicionar pessoas ao meu projeto. A equipe, né? Eu posso dar acesso à minha equipe de desenvolvimento desse projeto e adicionar todos eles aqui, ó. Só tem eu nesse momento como administrador. Mas eu posso adicionar mais pessoas, digamos que eu tivesse uma equipe de arquitetos, né? Para desenvolver um projeto muito grande, um só não vai fazer, né, todo o projeto. Então, tem uma equipe de arquitetos ali, eles podem ser adicionados e cada um vai mexendo nesse arquivo, né, em tempo real, certo? A gente consegue trabalhar em equipe aqui dentro desse modelo, adicionando outros profissionais, certo? Do lado de cá, como eu já disse, a gente tem as ferramentas, né, que vai utilizar para a construção em si, para modelar mesmo. Então, eu tenho a opção de criar os modelos, eu tenho a opção de inserir árvores como essas aqui, tá? Não vai sair uma árvorezinha como vocês estão acostumados, mas é uma coisa que já dá para fazer o estudo que você precisa preliminar, certo? Inclusive da quantidade de gás carbônico e tudo mais que ela vai retirar do ambiente, ok? Ela consegue fazer isso também aqui no Forma. E, além disso, eu tenho como criar os limites de terreno. Observe que eu limitei aqui o terreno, ó. Então, na hora dos estudos, eu peço para ele analisar no limite do terreno, tem essa opção. Eu consigo construir estradas aqui para poder fazer análise de ruído, caso não tenha vindo na hora que eu peguei a região, como eu falei agora há pouco, né, que São Paulo já tem muita informação. Se não vier a informação, eu consigo construir isso, né, e inserir essa informação com base em dados reais, certo? E aqui as outras ferramentas de construção, medição, certo? E por aí vai, né? Rotacionar, mover e transformar, certo? Aqui embaixo, como vocês viram, eu posso ver em 3D. Eu estou pressionando o Shift e o Scroll do mouse para orbitar. Se eu quiser só arrastar, né, eu pressiono o Scroll, tá? Para fazer o pan. E aqui embaixo eu tenho, ó, algumas possibilidades. Quando eu vou desenhar, por exemplo, eu não desenho em 3D, eu vou para o 2D, olha, clico no 2D aqui embaixo, e aí eu vou desenhar, né, em 2D. Rapidamente, só para vocês terem como é que se diz? Um spoiler, tá? Eu posso desenhar aqui embaixo com essa ferramenta. E observe, ó, que eu posso dizer a largura que eu quero, quantos pavimentos eu quero e qual a altura desses pavimentos, tá?
Então, eu consigo falar tudo isso antes de modelar. Não vou entrar em detalhes hoje que a gente vai fazer essa etapa. Mas quando eu clicar aqui, ó, e teclar Enter, quando eu volto para o 3D, meu modelinho já está lá, tá? Se eu clicar nele e disser que não são 4, são 10, rapidamente ele vai embora, tá? Ó, ok? E aqui não tem história de salvar, tá? Você está fazendo e ele já está salvando ao mesmo tempo. Beleza? Então, muito bem. Essa é a nossa barra de ferramentas. Pode ver que são poucos botões que você precisa conhecer aí. Você já faz todo o estudo que você precisa. Como eu estava apresentando aqui embaixo, tem o 2D, então, que você pode utilizar. Você tem as opções de câmeras que você pode utilizar, né? O olho do, né? Pode configurar olho do ponto, né? Zoom para ajustar a proposta, ou aqui embaixo você também pode salvar, né? Prints dessa tela, depois que você tem os resultados. Fazer prints dessas telas para montar um relatório para apresentar ao cliente é importante, então você consegue fazer essa captura aqui embaixo, ó, na câmera. Você pode capturar a tela com 4K, você pode salvar a posição dessa câmera que você está agora, certo? E aqui no olho, você tem opções de ver, né? Como você quer ver o mapa, né? Você pode ver até a imagem de satélite aqui, né? Do jeito que você viu lá no satélite, ele te mostra aqui, tá certo? Se você vai ver sombras ou não desses elementos, você pode marcar também. E aqui você tem a questão da grade, né? Como ela está configurada, ajustar os objetos e ajustar as guias, certo? Então, dito isso, e a gente vai ver com muito mais profundidade, né, essas questões quando a gente for criar um novo projeto para vocês verem do zero como que usa essas ferramentas, certo? Nesse hoje a intenção é que vocês conheçam essas ferramentas aqui, para no dia que a gente for fazer a parte de modelagem, vocês já conhecerem elas e já utilizar aí, certo? Porque se eu fizer tudo ao mesmo tempo, além de ser mais demorado aqui, a gente vai gastar mais tempo, vai ficar esperando muito tempo aqui para análise, tá? Então, a gente conhece a análise primeiro, depois vocês vão modelar. Esse primeiro botão, por exemplo, ó, já explicando eles aqui em cima, ele se refere às métricas. Inclusive porque traduziu aqui, ficou uns nomes meio esquisitos, né? Sutiã, sutiãs, né? Isso é tradução, tá, gente? Mas essas métricas aqui se referem àquelas que está lá no plano diretor, no código de ocupação do solo, né? Toda cidade tem lá seu gabarito, o que permite, as zonas que você constrói em cada região ali, tá? Então, isso aqui se refere àquela situação que você pode cadastrar de acordo com as informações que você tem aí na sua realidade da sua cidade, tá certo? Essas aqui estão baseadas lá nessa localidade, né? E aí, como está em outra língua, né? Traduziu de uma forma, o português aqui ficou meio estranho. Eu costumo deixar ele em inglês para não ficar feio assim, tá? Mas eu traduzi para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Tá. Então, eu tenho as métricas. Como é, Cláudia? Seriam os códigos de edificações de cada prefeitura, né? Isso, perfeito. Tá. Uhum. E no Dentro do momento, ó, planeamento. Uhum. isso, e no momento que eu gero isso aqui e eu começo a fazer divisões, né? Porque enquanto tá só o modelinho básico, ele não te mostra a quantidade de unidades, ó, número de unidades. Mas quando eu uso um recurso que tem aqui, que divide ele, tá? Ó, 13.590, tá? Ele mostra quem é que tem essa área ali. Aqui, ó, quem é que tem essa área e aqui quem é que tem essa área. E as unidades, se eu mudar aqui em cima, tá vendo edifícios, tá vendo a configuração, ó? Edifícios. Se eu mudar isso aqui para unidades, aí agora, ó, ele me mostra a porcentagem que cada uma está ocupando. Até isso facilita o estudo, tá? Ó. De 0 a 40 metros quadrados tem 23%, ou seja, 20 unidades, tá? Então, quando você faz os estudos, você consegue dar esses dados para o cliente, né? Antes dele ter nem o empreendimento pronto ali, ele já sabe quantas unidades, né? Em qual área vai ter, qual a porcentagem que isso ocupa. Observe que quando eu passo o mouse em cima, ele muda lá e mostra a unidade, onde é que está, ó. De 60 a 75 metros quadrados, está ali. De 75 a 85 são essas, né? Então, você tem esses dados, né, sobre as unidades e sobre o edifício, e se você tiver estacionamento, ele te mostra também, certo?
Ele vai te mostrar também sobre estacionamento. Eu não fiz nenhum estacionamento aqui, mas nós temos uma ferramenta para transformar, né, partes aqui em estacionamento também, tá? Tudo isso a gente vai ver quando for fazer aquela parte que eu citei de projeto novo, tá certo? Então, entendido a métrica, né, que a Cláudia traduziu bem aí, né, que são as regras de cada município, ou seja, gabarito, essas coisas todas, né? A zona, o que é que pode construir ali naquela zona, de acordo com a lei de ocupação do solo, essas coisas aí, né? Certo? E aí você vai ter aqui, ó, horas de sol. Eu quero estudar quantas horas de sol isso aqui vai pegar, já iniciando a próxima funcionalidade. E a gente tem a opção de informar, ó, qual mês você quer ver, a data, né? Ou quais meses você quer ver. Se quiser adicionar mais meses aqui, você pode. Ou pode analisar um por um. É você quem vai dizer isso, tá certo? E você definiu isso aqui, então, você só tem que clicar em executar análise. Quando fica azul ali assim, ó, ele está dizendo o que é que ele vai analisar, tá? Ele não vai analisar o restante, porque isso já veio na hora que você selecionou a área ali, então não faz parte do estudo, essas coisas aqui fazem. Então passou o mouse para o azul, é porque ele vai analisar isso, tá? Então a gente vai ver algumas dessas funcionalidades hoje, como eu disse, dividido por conta do tempo, né, que ele vai gastar, certo? Quando você está sozinho, isso é mais rápido, sem estar transmitindo, beleza? Mas nesse momento ele está fazendo a análise e aí as pessoas, né, que estão definindo esse projeto, essa concepção, vai estudar se realmente essa forma, né, o quanto de sol ele está recebendo nesses períodos e se isso é interessante ou não. Então é isso que dá o poder de decisão para você mudar o formato aqui. Não, tá pegando sol demais ali em tal fachada. Vou dar um jeito de mudar isso e aquilo para reduzir isso, né? Então, quando termina a análise, ele mostra essa mensagem aqui, ó. Veja os resultados. Então, você vai e clica e ele vai te mostrar aqui do lado esses resultados, né? Vai mostrar tanto na imagem aqui, olha. Veja bem, ó. Ele te mostra aqui e te mostra os gráficos aqui, ó. Então, quem está desenvolvendo o projeto vai analisar, né, cada situação de acordo com o resultado que ele vai te dar aqui, ó, de 0 a 24 horas, o intervalo de tempo, né? No dia 21 de abril, e aqui eu tenho 21 de outubro. Eu posso analisar as duas situações, ó. Eu clico e ele muda para 21 de outubro. Tá? Os meses que eu escolher, ele faz, olha, observe que tem uma diferença. E eu posso, inclusive, comparar isso depois, né? Durante os estudos e entender o que é que está acontecendo em cada mês, né? E o que é que eu tenho que fazer para resolver alguma coisa de insolação, por exemplo, numa determinada fachada, tá? Eu posso, inclusive, ver valores se eu clicar nesse botão aqui, ó, aqui em cima, eu posso clicar nele e clicar na tela e ele vai me dizer, olha, tem 4,8 horas de sol aqui nesse lugar e aqui. Tem 12,1 horas de sol, tá? Então eu consigo ter dados, ó, e printar essas informações aqui desse jeito, capturar essa tela e ir montando o meu relatório para apresentar isso ao cliente, né? Depois, durante os meus estudos, ou para discutir isso com a própria equipe, né? Caso elas não já estejam aqui ao mesmo tempo analisando todo mundo, tá? Então, essa é a análise de sol que você pode fazer e com base nessa resposta você definir de que maneira você vai solucionar algumas questões, né? Algumas fachadas que vão estar aquecendo muito, o que é que você vai fazer, né? Vai usar brise, ele vai tomar as decisões dentro da arquitetura, certo? Assim que você terminar essa análise, você retorna nessa seta aqui em cima, olha, para aquela tela inicial, onde você vai ver novamente os botões aqui sendo carregados. E eu vou poder fazer uma outra análise. Claro, né? Depois que eu fizer as modificações e tal em relação a isso, eu posso fazer outras análises, tá? Essa não está liberada para esse exemplo aqui, mas quando a gente for fazer do zero, eu mostro para vocês que aqui vem a questão do potencial de luz do dia. Aí eu vou ver onde é que está faltando luz, onde está escuro demais, né? Onde é que eu vou precisar usar mais vidro, certo? Mas ele não está fazendo, deixa eu ver se ele vai fazer agora. Acho que vai fazer. Eu achei que fosse demorar mais, mas ele vai fazer, tá?
é outra boa também para a gente analisar, né? A quantidade de luz ali. Porque às vezes você faz algo muito enclausurado e isso vai deixar uma parte ali, principalmente naquele canto lá, muito escura. E aí você tem que dar uma solução para isso. Ou abrir, né? Separar aqui, deixar a luz natural entrar. Ou vai ter que usar alguma coisa aqui, algum material que possa solucionar isso. Deixa eu ver se ele permitiu. Ó, ele não fez, tá vendo? Ele começou, mas não fez. Esse é um pouco mais demorado, tá? Por isso que ele parou. Mas a gente consegue fazer ele aí depois, tá? É só vocês e sua máquina, tá bom? É tanto que ele tentou fazer, mas ele não deu conta de terminar, certo? Vou só tentar mais uma vez para ver se ele vai. Ah, agora foi. Agora ele foi. Pronto. Vou pedir para ver os resultados. Sempre do mesmo jeito, a mensagem aparece aqui em cima. É a internet mesmo, tá, gente? Eu achei que ela não ia, mas olha lá, ó, aquilo que eu falei, tá vendo? Ó? Aqui no encontro, normalmente tem um pouco mais de sombra. E aí é onde os arquitetos tomam a decisão de tirar esse bloco, afastar aqui para cá, deixar a luz natural entrar, dar uma outra solução vendo se está realmente escuro. Vocês vão perceber que aqui, por exemplo, ó, tem marcas onde está escuro. Ó. Isso aqui está bem escuro nessa parte. Não, tá, não é que está escuro, não está entrando luz natural aqui, ó, certo? Onde tiver essa mancha mais escura, tem sombreamento, né, dos próprios edifícios, tá? Então, isso é preciso estudar também, ok? E uma forma de fazer isso é exatamente utilizando essa ferramenta para ver o potencial de luz natural, certo? Ver históricos. Você pode ver se tiver outros históricos também, beleza? E aí, eu vou voltar aqui na tela, certo? Naquele mesmo botão que eu mostrei agora há pouco. E a gente vai ver uma outra função. Por exemplo, nós temos aqui análise de vento. A preocupação que eu vejo maior aqui no Brasil para fazer análise de vento, análise realmente mais profunda, é mais com preocupação ao prédio, né? Ao momento, medo dele tombar. Mas os americanos, a arquitetura faz mais análise para ver como o vento vai entrar e sair da casa, tá? Né? Do empreendimento. Mas o americano, além disso, ele faz análise de vento também baseado no vento que você suporta estando na rua. Eles têm essa preocupação, tá? De analisar esse vento na rua. Com qual velocidade você consegue ficar de pé, você consegue ficar sentado, essas coisas. Eles analisam isso também além do vento no empreendimento, certo? Então, quando eu clico aqui na opção de vento, ele já vai começar a atuar, tá vendo? Ele nem me espera fazer nada, ele já vai fazendo, ó, tá vendo? Ele já fez aqui, ó, nessa região toda, ele já analisou o vento. São lindas figuras, né, Cláudio, como você estava falando? São, eu acho que ele dá uma resposta muito rápida, visual. Isso. Essa é a grande E, vantagem. e essa resposta rápida é o que faz, né, o profissional, né, o pessoal da arquitetura, tomar decisões rápidas aqui. Eu não gostei disso, não ficou legal. Deixa eu pensar uma outra concepção. Porque você desenvolver algo, né, sem ter essas análises, dá um trabalho maior, né? Porque Sim. eu lembro do pessoal colocando maquete no sol para poder fazer análise, então era um tempo meio sofrido, né? Hoje não, você tem ferramentas desse porte para analisar, olha aqui, ó. Conforto, tá vendo? Ó? Até 32, tem 32% de vento que é confortável. E aí ele vai subindo e vai dando, né? Nesses pontos aqui, por exemplo, ó, ele vai dizendo o que é que você pode fazer, né? Deixa eu traduzir novamente. Cadê você? Eu queria traduzir ele para vocês entenderem o que é. Cláudia que vai traduzir aí para a gente, né? Mas aqui eu acho que é sentado, né? Aqui é caminhando, ok? Aqui, Eu estava vendo uma outra coisa aqui na tela. aqui é sentado, né, Cláudia? Eu ia traduzir aqui, Aonde? mas Embaixo? o verdinho claro, eu acho que é sentado, tá? Assentado e É, standing. E pé, strolling. Seria caminhando assim.
mais lento e aqui mais rápido, Você né? até engatinhando, né? Isso. Esse vermelho, se aparecer no teu projeto, esse vento é desconfortável. Você nem suporta ele, tá, gente? Ah, aham, Então, o americano, ele, além de analisar também o vento no empreendimento, ele analisa aqui na parte externa também, né? E aí, por isso que ele sim, tem essa análise, né, para é. ser feita no Desconfortável seria, entorno. é. Aham. Desconfortável, você não fica mais nem em pé, tá? Aquele vento que você não consegue caminhar, certo? Então, se ficar vermelho numa certa região, ele já sabe que esse vento não é bom, beleza? E aí você tem aqui, né, as, as características de cada vento desse, beleza? Então, depois disso, eu posso ver também ó, o microclima desse empreendimento. Cláudio, você vai me chamando a atenção do tempo aí, tá? Tá, Quero nós saber quantos eu temos, consigo mostrar hoje para deixa deixar eu para a ver próxima. aqui, temos 40 minutos já. Ok, então eu vou só mostrar esse e a gente fecha, tá? E aí, gente, ó, eu tenho o microclima também que você pode analisar, certo? Ele vai pegar também essa mesma região. Vou ficar devendo para vocês ruído, tá? Ó, depois disso a gente tem a questão de energia para ver questão de placa solar, de ruído, né? Eu vou saber quanto de ruído tem aqui nessa via e quanto ele incomoda nas fachadas. Isso é um problema sério, ok? A energia solar ainda também eu tenho aqui, tá? Então tem várias coisas para mostrar para vocês na sequência. O que a gente vai tentar manter sempre 30, no máximo 40 minutos, para não ficar cansativo e vocês conhecerem toda a ferramenta. Por isso que vai ser dividido em mais partes. Então deixa eu analisar essa daqui rapidinho, ok? Mas não se preocupe que quem realmente tiver interesse em aprender o Forma, utilizar o Forma, a gente vai deixar todas as informações. Não, vocês não vão encontrar vídeos em português. Até então não tem. Só tem em inglês, como eu já mostrei, já falei, certo? Por isso que a gente tem a intenção de deixar aqui registrado para vocês como é que se utiliza essa ferramenta em Isso daí que ele português. leva em consideração o sol, o vento, a exposição do céu, Isso, é, e a umidade. exatamente. Ele vai trazer toda essa informação aí, tá? Deixa eu só... Aqui, Isso terminou. varia, né? Varia muito, Sim, né? Então, exatamente. isso é É uma de coisa, é acordo com uma a variável região. muito variável. Isso, exatamente. Olha lá, ele já traz aqui a informação, ó, tá? E o mês você pode escolher, né? Ó, em que mês você quer ver, né? Isso, essa informação, tá, Cláudio? É muita coisa. Temperatura do ar, ele traz tudo, ó. Tá vendo? Estatísticas está aqui no gráfico, ó, 13%. E aí você vai ter toda a informação. Ó, deixa eu ampliar para vocês verem. Sem estresse térmico, 34%. Estresse leve pelo frio, 33%. Estresse moderado pelo frio, 33%. Ou seja, ele traz todos os dados de acordo com o mês, com a região que você está analisando, com tudo, tá? Então, você tem um poder na mão para decidir mudanças, né, com relação à sua concepção muito rápida, né? Porque a ferramenta vai fazer essa análise mais rápida do você. E aí, lembrando, né? Ela vai funcionar sozinha? Não. A gente precisa realmente ter as informações, certo? Bem definidas. Por exemplo, tem lugar que você não vai conseguir analisar o ruído, porque lá naquela via não foi cadastrada, não tem essa informação naquela via. Então, você vai ter que desenhar a via e dar entrada nesses dados, porque em algum órgão desses aí deve ter informação registrada, mas não está por exemplo, no mapa, né, Cláudia? Se não estiver no mapa, essa ferramenta não consegue ir lá e buscar, tá? Aí você precisa Sim, realmente, para fazer o estudo, inserir essa informação sobre aquela via, ok? Então, a gente vai passar por outras ferramentas na próxima etapa, certo? Além disso, a gente vai ver como que modela do zero, já dei um spoiler aqui rapidinho, mas como iniciar um novo projeto, como capturar uma área, determinada área para começar o trabalho e as demais ferramentas, tá certo? A gente vai ver pelo menos aí umas 3 etapas como essa para formar trazer toda a informação para vocês. Beleza? Deixa eu ok. só voltar para a tela aqui
Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Não. A gente pode dar uns 5 minutinhos para perguntas, né? Isso. Já tem uma pergunta aí, mas pode acertar a sua tela. Ah, Deixa eu só compartilhar aqui a tela direito. E eu já respondo. a pergunta é: boa noite, David. Prazer em vê-lo. Foi o David que perguntou, foi? Não, foi a Ania que perguntou. É sobre a integração do Forma com o ACC e as outras ferramentas lá de cloud. Isso eu vou, inclusive, mostrar nas próximas etapas, tá, Ania? Ele vai primeiro se comunicar com o Revit. Tudo que você fizer ali de estudo inicial, você leva para o Revit, dentro dele mesmo você já baixa o plugin e já instala. Eu acabei não mostrando, saí, não mostrei, mas lá no Forma você tem um menu que você vai ter a opção de baixar o plugin do Revit de dentro dele mesmo, instala, e aí você envia o seu estudo para o Revit, faz mais modificações no próprio Revit, inserindo paredes, vidros, essas coisas, melhora a tua concepção, né, a tua modelagem, traz de volta para o Forma, ou para o Forma, e aí você dá sequência nas análises. E depois disso, que você tem um modelo no Revit, você vai trabalhar facilmente com as outras ferramentas, tá? No fluxo seguinte, tá certo? Mas até então, dele direto para a CC, eu não testei essa parte ainda. Eu estou na parte já de trabalhar dele para o Revit primeiro, tá certo? Mas eu posso ver isso até o próximo é, webinar, e aí eu já te dou essa resposta, tá certo? Quem mais? Podem perguntar, gente, se tiverem alguma pergunta aí. E depois, se vocês lembrarem de alguma pergunta que passou pela cabeça depois que a gente já desligou tudo isso, aí vocês colocam lá no fórum, Exatamente. que aí eu vou e Eu, respondo para vocês, tá? O Ícaro falou que parece ser bem útil para estudo. E sim, facilita muito, viu, Ícaro? Facilita demais. Fotovoltaicos. Porque já tem lá, né, a função para essa análise, né? Sim, Exatamente da para essa. insolação, Ele vai te mostrar onde são as melhores regiões para você instalar essas placas. placas. Assim, uma coisa que eu sinto falta do Space Make para o Forma, que eu não vi mais, infelizmente, vou até questionar no fórum, é que no Space Make, Cláudio, eu conseguia dizer para o cliente quantas unidades dele ia ter vista para o mar. Eu tenho um empreendimento ali e aquela concepção me permitia ter X unidades com vista para o mar, que você sabe que é mais caro, né? Hotel, né? E- Isso, principalmente hotel, ou até, né, Apartamento, né? apartamentos, Também. né? Aham, E pode aí, alugar. nessa nova versão, já com o nome de forma, eu não vi mais essa opção de mostrar quantas unidades tem vista para o mar, ou tem vista para a praça tal, ou para o lago tal, né? Sempre a prioridade Interessante é uma isso. vista boa, né? Uhum. Então tinha essa função antes, eu não vi mais. Vou questionar para saber o que aconteceu, se tiraram, se vai voltar, É. certo? Às vezes está em algum botão escondido, né? Exatamente, mas não está mais Como no em lugar que outros era, softwares que exatamente. eles mudam as Escondeu. coisas de lugar e ficam num botão escondido, né? Aí eu vou até perguntar lá no fórum, tá? Acho que era a Marta que gerenciava esse fórum, não sei se ainda é, mas vou questionar para saber o que aconteceu, que eu gosto demais dessa função. Mais alguém? O David não perguntou nada. Legal. É, Eu posso perguntar, então? uai, Claro, por favor. Eu queria saber da Não aplicação fica dele, se há nenhuma algum. dúvida. Tá, primeiro eu queria aproveitar para fazer propaganda da minha live na quarta-feira, 7 da noite, Aprenda Opa! Fases. olha aí. Ah, Ó, Ania, verdade. você vai apertar o David, então, que ele vai falar. É de ACC que você vai falar, não é? Não, vamos falar de fases no Revit, viu, pessoal? Fases. Fases no Ah, é Revit. É, fase. Achei que era ACC de para é mês que ACC. vem, né, Cláudia? Ah, isso. ACC o Então, mês que eu vem. antecipei. A Ania vai ter que É esperar. spoiler. É, É. A palestra está pronta. Se quiserem logo antecipar, tá tudo bem. Mas é fases quarta-feira. que bom. Bom, mas a minha pergunta era a seguinte: se você conhece algum case, alguma situação de aplicação numa região menor, na verdade, em um único prédio, por exemplo. Eu gostei da história do microclima, porque a gente verifica ali as áreas verdes do projeto, mas uma aplicação
Eu perdi o início da palestra que eu estava no carro, mas o que você me Mas diz a tem, respeito disso? quando era Space Maker, inclusive, eu trouxe um exemplo de um escritório de arquitetura que fez isso só ali no projeto onde eles estavam. E aí tem todos os resultados disso. Tá no outro, né? Quando era Space Ah, Maker, a gente fez uma apresentação. E aí eu sim, trouxe um exemplo tá. sobre isso que você perguntou. E assim, quando era Space Maker, assim, melhorou do Space Maker para o Forma, porque justamente isso aconteceu. A gente conseguiu fazer estudos menores. Quando era Space Maker, era um negócio mais voltado para o urbano, sabe? Tinha que mexer com coisas maiores. E o Space Maker tinha essa característica. Agora, o Forma, não. Eu consigo pegar só um prédio e estudar ele. É só o que eu estou trabalhando. Isso facilitou no Forma dele. Mas Porque antes, não. me lembrou a pergunta da colega a respeito das placas fotovoltaicas, né? O comentário dele, Aham. entendeu? Eu preciso fazer estudos em lojas, em prédios menores, e talvez esse estudo Isso, mas o consegue sistema fazer. ou forma me possibilita. O Forma consegue fazer. O Space Make, não. Ele só trabalhava com coisas maiores. Mas o Forma permitiu a gente modelar apenas aquele empreendimento ali para trabalhar com ele. E é claro, você vai ver E o a entorno, né? situação do entorno, né? Sim, O que é que o esse entorno entorno é está isso. causando nele também, né? Já que ele é menor, ele vai estar, né, sofrendo esse impacto do entorno. Então, mas você consegue no Forma, tranquilamente. Coloquei lá o link desse webinar. Isso, Dei. nesse aqui tem foi até a Tá. Arco, é um estudo da Arco, tá? É, Que mostra, foi você sabe que americano e europeu ele tem o hábito de 2 anos construir, atrás. meio que para dentro, né? Guardando ali, por quê? Porque o ruído que está na fachada externa não entra para interno. Então, tipo aqueles átrios grandes, né? O americano tem esse hábito ainda de construir dessa forma, fechando as fachadas internas para evitar o ruído da via, né? É uma das soluções que eles costumam dar. E a Arco deu essa solução. Ela fez algo tipo o Coliseu, né? Fez algo redondo, porque a fachada externa tem muito ruído. Então ela colocou a parte que não podia ter ruído para dentro, né? E tudo isso feito com o Space Maker ainda, não era nem forma, certo? E Faz aí tem aqui, pra 2 anos já. você ter ideia como passa rápido, né? Foi ontem. Ok, gente? Alguma pergunta a mais? Eu sei que outras pessoas vão assistir depois, e aí pode sim ter perguntas, né, Cláudia? Mas a gente, de qualquer forma, vai Sim, deixar aqui, olha, é, tanto esse QR Code aí gravado, quanto o próprio link, né? Onde você vai acessar e pode fazer é, perguntas lá no post que a Cláudia fez, isso, e a gente vai estar respondendo por lá também, tá? Qualquer isso. dúvida que E você aí, venha ter quem após assistir. estiver assistindo no YouTube, aí embaixo no vídeo também vai ter o link do fórum do Revit. Isso, Já há exatamente. uma data para o próximo evento, para a continuidade dessa palestra, porque a minha especialidade é Revit. Eu quero saber como é que eu integro. É muito Isso, importante e, para e a mim. gente vai mostrar isso no Revit, tá? Depois que você faz esse estudo, eu achei a integração dele com o Revit ainda melhor do que do Formit. Eu usei Formit muito tempo antes de. Na verdade, o que é que acontecia? Eu sempre esperei, procurei muito por uma ferramenta que eu tivesse tudo isso que o Forma tem, né? Porque eu trabalhava com várias ferramentas. Para ver ruído era uma. Para fazer análise térmica e solar e sombra, e tudo isso, mas eu usava o Formit. Então tinha que passar por muita ferramenta. E o Forma tem tudo e depois me leva para o Revit. Para mim facilitou demais a situação, certo? Então eu vou ver com a Cláudia já a próxima data para ela já soltar aqui para vocês, tá? Ela disse que agora em maio, né? Qualquer data Legal. pode ser, né, Eu Cláudia? acho que vai ser o mês que vem, né? Esse mês já está da metade para o E fim. esse já está Aí, mês que vem, a finalizando. gente volta com A as gente só vai próximas definir se no atuações. início, se no meio ou se na segunda quinzena, tá, dele? Mas logo, logo a Não gente já sendo nas minhas datas para não ter concorrência, Não, a gente faz no outro dia. né, Cláudio? E aí, o que que acontece? Na próxima, aí sim, se você chegar já no finalzinho, você vai perder, porque eu vou mostrar como que inicia um novo projeto, como que modela aqui dentro, né? Que hoje eu usei um projeto já existente, tá? Mas a gente vai ver como que cria um do zero, tá?
Beleza? Ótimo. Então é isso. Só aproveitar então para agradecer aí mais uma vez, né, a Cláudia pelo convite, né, a comunidade, tá? Está sempre nos dando oportunidades para realização dessas palestras, tá? E principalmente a vocês que se fizeram presentes aqui comigo, certo? E aqueles que ainda vão assistir também, obrigado por estar assistindo, beleza? Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Vou devolver a palavra para a Cláudia para ela fazer o encerramento aí. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado curiosos para a próxima etapa, Hoje né? só foi uma E degustação. mais ou menos daqui a um mês a gente está de volta com isso. Agradeço a todos. Espero que tenham começado a aprender alguma coisa ou aprofundado alguma coisa que vocês já conhecem. E a gente espera encontrar vocês nos outros webinars da comunidade Autodesk, da língua portuguesa. O próximo vai ser quarta-feira, agora, dia 23, para você aprender a trabalhar com fases no Revit, que tem muita pergunta sobre isso no fórum. Então, a gente vai responder ao vivo aqui com o David, que preparou. Tá bom, gente? Perfeito. Pode vir que não vão se arrepender, Obrigada. não, hein? Valeu, gente. Abraço. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.